Hello, guys. Good morning. How are you today? Are you okay? Everybody's okay? Okay. Today, we are going to study about the present perfect tense. That's okay? Ok. Vocês sabem para que é o present perfect tense? Vocês sabem como que é formado o present perfect tense? A partir de agora, nós vamos estudar essa nova matéria, o present perfect tense. O present perfect tense, students, ele é formado com o ajudante have ou has, mais o past participle do meu verbo. Vocês se lembram que na semana passada eu pedi vocês para completarem uma lista de verbos com past participle? É por isso, porque agora, a partir dessa matéria, nós vamos usar os verbos no passado particípio. Então, eu preciso que vocês tenham conhecimento como que é o passado particípio dos verbos. Tá, teacher? Mas se o present perfect tense é formado com have ou has, quando que eu uso um e quando que eu uso o outro? Quando você tiver na sua frase o sujeito I, you, we e they, você vai usar o seu ajudante have. Quando você tiver na sua frase he, she, it, você vai usar o seu ajudante has. E o verbo, nota-se que ele está no past participle. I have eaten an apple. You have eaten an apple. We have eaten an apple. E they have eaten an apple. He has eaten an apple. She has eaten an apple. And it has eaten an apple. Vocês agora sabem como que é formado o present perfect tense. Agora vamos descobrir quando que eu uso o present perfect tense, em qual situação. Mas antes da gente falar quando que eu vou usar o present perfect tense, eu coloquei aqui para vocês só os verbos para vocês terem uma noção, já do que vocês fizeram. Eu tenho os verbos irregulares e os verbos regulares. Lembram-se disso? Teacher, quando que eu sei se o meu verbo é irregular ou se o meu verbo é regular? Não tem como você saber. Você tem como memorizar. Não tem uma outra solução. Se o seu verbo é irregular, ele tem uma forma própria de se fazer. Example, do, did no simple past e done no past participle, que é o que nós vamos usar no present perfect tense. Be no presente, o infinitivo. No past, was ou were, depende do sujeito. E been no past participle. Write, presente. Wrote, passado simples. E written no past participle. Memorizar, ok? Ah, teacher, mas e os verbos regulares? Quando o seu verbo é regular, para eu poder fazer o past e o past participle, eu vou acrescentar o quê? ED. Lembra que nós estudamos isso lá na matéria do Simple Past? Então, olha aqui um exemplo. Paint, painted, past participle, painted. Move, moved, past participle, moved. Verbos que terminam em E, só acrescenta o D. Lembra-se que nós estudamos que quando tem o verbo terminado em Y precedido de consoante, eu tiro o Y e acrescento IED? Study, studied, studied. Play, played, played. Teacher, mas se o seu verbo terminar em Y precedido de vogal, eu só acrescento ED. Então, não se esqueçam, verbos regulares para fazer o passado simples e o past participle, o passado particípio, eu acrescento ED. That's right? Próximo. Agora sim, agora nós vamos mostrar quando é que eu uso o present perfect tense. Eu uso o present perfect tense para mostrar o resultado de uma ação. Olha aqui a figura que eu tenho. Aqui o Ben está comendo
o frango. Aqui ele já comeu o frango, então é o resultado da ação. Example, Ben is eating a chicken leg. Ele está comendo, presente contínuo, ação que está acontecendo no momento. E aqui ele comeu. Ben has eaten a chicken leg. O Ben comeu a chicken leg, o frango. Para Ben, que é he, eu vou usar o meu ajudante, has. E o meu verbo no passado particípio, eaten. Eu também uso o present perfect tense para falar de uma ação que aconteceu no passado. Mas essa ação que aconteceu no passado, eu não posso especificar quando que essa ação aconteceu. Então, se eu usar um advérbio de tempo, especificando quando a minha ação aconteceu no passado, eu vou usar o simple past. Example, I did my homework yesterday. Quando que eu fiz a minha tarefa de casa? Ontem. Então, eu especifiquei com o advérbio de tempo ontem, então eu uso o quê? O simple past. Automaticamente, eu coloco meu verbo só no passado simples. Mas olha o exemplo acima. I have done my homework. Não posso usar advérbios de tempo com presente perfeito, com present perfect tense. Eu fiz a minha tarefa de casa. Eu não especifiquei quando que essa ação aconteceu. Então, eu vou usar o present perfect tense. O present perfect tense, ele é formado pelo ajudante have ou has e o verbo no passado particípio. Então, teacher, então quer dizer que a diferença entre o simple past e o present perfect tense é essa? Sim, essa é uma das diferenças. Quando eu especificar com advérbio de tempo quando a minha ação aconteceu, simple past. Quando eu não especifico, present perfect tense. Ok? Hoje nós vamos aprender só a forma afirmativa, só praticar a forma afirmativa. Tudo bem? Então, vocês não podem esquecer, na forma afirmativa do present perfect tense, eu vou usar o meu ajudante have ou has, mais o past participle do verbo, o verbo no passado particípio. Lembram que eu uso o meu ajudante have quando eu tenho o meu sujeito I, you, we e they, e eu vou usar o meu ajudante has quando eu tenho o meu sujeito he, she ou it. Ok? Então vamos aqui praticar. Sujeito we, eu uso have. E o verbo no passado particípio, we have been to Canada. Nós estivemos no Canadá. Eu disse quando? Não. Present perfect tense. He has played tennis. Qual o sujeito da minha frase? He, ele. Para o sujeito he, eu uso o ajudante has. Verbo no passado particípio, com ed porque é um verbo regular, formei o meu present perfect tense. He has played tennis. Ele jogou tênis. Vamos praticar juntos agora? Essa coluna aqui, eu tenho as frases no present perfect tense, mas eu já tenho os verbos aqui no past participle. Esta coluna aqui, eu tenho que complementar, tanto usando o have ou has, mais o verbo no passado particípio que está entre parênteses. Vamos aqui essa primeira. I lived in Ireland. Eu já tenho o meu verbo, então vou me preocupar só com o meu ajudante. Para o sujeito I, eu vou usar have, ok? Então, vamos escrever aqui. I have. Desculpa pela letra, pessoal. Mary gone to college. Aqui, ó, eu já tenho o meu verbo no passado particípio, que é o passado particípio do verbo go. Então, só está faltando meu ajudante have ou has. Mary, não é ela? Ela não é she? Para she, eu uso has. Então, Mary
has gone to college. Fácil, não é, meninos? Vamos para o próximo exemplo. You seen a shark. Para o sujeito you, eu vou usar o meu ajudante have. You have seen a shark. Olha o meu verbo já no past participle. Agora, essa coluna aqui, eu não tenho o meu verbo lá. Eu tenho que acrescentar ele. Como que é formado, gente, a forma afirmativa? Have ou has, mais o verbo no passado particípio. Não é assim? Então, vamos. Qual o sujeito da minha frase? They. Para o sujeito they, eu vou usar meu ajudante have. Então, a primeira coisa, tenho só um pouquinho de paciência. They have. Passado particípio do verbo eat. They have eaten. Gente, vou esticar um pouquinho aqui. They have eaten dinner. Ele jantou. Paul Brasil. Para Paul, você vai usar have ou você vai usar has? Paul não é ele, não é o nome de um homem. Ele em inglês não é he, então você vai usar has. Então, Paul has. Qual o verbo que você tem? Visit. Passado particípio, past participle de visit. Se ele é um verbo regular, eu acrescento o que nele? Opa, desculpa. É de. Aqui, ó, vamos fazer a correção. Tem uma borracha aqui. É I aqui, né? Vamos voltar. Visit. Visit. A última, you and apple pie. Para you, você usa have ou você usa has? Olha, para you, eu vou usar have. You have. Qual o passado particípio do verbo make? Made. You have. You have made an apple pie. Ok? Não é difícil, meninos. Os exercícios de vocês, tem um exercício que você vai completar com have ou has e o outro exercício que você vai completar com have ou has mais o verbo no passado particípio. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido realmente como que se faz a forma afirmativa do present perfect tense. Qualquer dúvida, vocês podem entrar no fórum e tirar as dúvidas comigo, ok? Bye, bye!